Oh, maravilhoso Jesus. Glória. Meus irmãos, a paz do Senhor. Prometamos que estamos em pé, por favor. Abra sua Bíblia no capítulo e versículo do tema, Lucas, capítulo de número 1, versículo 38. Aleluia, glória a Deus. Lucas, capítulo de número 1 e versículo 38. Tema muito sugestivo para esta festividade das nossas irmãs. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém. Os irmãos podem sentar-se em nome de Jesus. É uma alegria muito grande poder conhecer a igreja aqui na cidade de Santo Augusto e poder congregar com os irmãos durante um final de semana, já que dentro do projeto de Deus na minha vida estava um dia estar em Santo Augusto. Eu fico feliz, eu cresci aqui na região, nasci, cresci aqui na região, nasci na cidade de Tenente Portela, interior de Tenente Portela, que hoje é município de Derrubadas, interior de Derrubadas, numa localidade no interior de Derrubadas. Lá Deus permitiu que conhecesse o Evangelho. Depois, com a idade de 10 para 11 anos, meus pais se mudaram para uma localidade ainda no interior de Tenente Portela, chamada Barra do Guarita, e hoje município. E ali eu cresci, ali servi a Deus, ali conheci o privilégio de servir ao Senhor durante a minha infância, parte da minha juventude, e saí daqui já homem, já para casar e construir minha vida. E durante muitos anos vivi no campo missionário junto com a minha esposa, e Deus nos permitiu que no ano de 2019 nós retornássemos ao Rio Grande do Sul e para a cidade de Santa Cruz do Sul. Deus, Ele tem caminhos que nós nunca vamos, quem sabe, chegar a entender. No ano de 2009 eu era missionário e pastor na cidade de Buenos Aires. Eu estava pregando um congresso na cidade de São Leopoldo, na Assembleia de Deus de São Leopoldo, um congresso de missões, e eu voltava deste congresso e estava muito cansado, estava exausto, e parei na cidade, bem em frente do trevo da cidade de Santa Cruz do Sul. Na época não tinha, hoje tem um trevo com uma ponte elevada no trevo da cidade. Na época não tinha, estavam começando a construir. Eu parei do lado daquela rotatória, do lado de fora, e saí para fora do carro, caminhar um pouco, e olhei em direção ao portal de entrada da cidade. Até hoje tem lá um casal de bonecos muito feios, um casal de bonecos, Fritz e Frida. E eu fiquei olhando para aqueles dois bonecos e na minha mente, sozinho, pensando, eu pensei assim, poxa, que gosto, né, os cidadãos da cidade de colocar uns bonecos tão feios desses na entrada da cidade, e cada um tem um copo de chopp na mão. E fiquei pensando, olhando para aquilo e pensando assim, o que leva as pessoas a fazerem isso? E então Deus falou comigo de uma forma muito forte. Deus falou comigo: nunca te esqueças da cidade de Santa Cruz do Sul. E aquilo foi tão impactante que eu dirigi dali ainda a Buenos Aires, são 1.200 quilômetros, e eu dirigi com a mente, o coração afligido. 3 anos depois, inquieto, Deus falando muitas vezes, eu vim até Santa Cruz do Sul. Fiquei 2 dias na cidade, caminhei no centro, nas ruas da cidade, tentando entender o que Deus queria comigo em Santa Cruz do Sul. No ano de 2014, 2015, nos encontramos, eu e o pastor Humberto, em Buenos Aires,
E eu sempre falava para minha esposa: o que será que Deus quer? Que de vez em quando Deus fala comigo: não te esqueças de Santa Cruz do Sul. Na época, eu tinha me desligado da convenção do Estado do Rio Grande do Sul e estava ligado à convenção do Estado do Mato Grosso. E a minha esposa disse assim: o pastor Humberto é o pastor presidente do Ministério da Restauração, vocês são teu amigo, quem sabe conversa com ele, e propõe uma ajuda financeira para uma obra lá em Santa Cruz do Sul. Uma obra missionária. Nós tínhamos, a nossa igreja na Argentina tinha crescido e prosperado muito financeiramente, e ela disse: propõe para ele. E justo o pastor Humberto me disse: meu irmão, estou em Buenos Aires pregando, gostaríamos de te encontrar, nós conversarmos um pouco. E fomos jantar. E nesse jantar, eu e ele jantando num restaurante, eu disse para ele: pastor Humberto, eu tenho uma história para te contar. E aí começamos a conversar, e eu disse assim: eu gostaria de saber, o senhor tem obra em Santa Cruz do Sul? Ele disse: tem uma obra bem pequenininha lá, com muita dificuldade. Eu disse: pastor, eu estou disposto a ajudar esta obra lá. O senhor coloca um obreiro lá, coloca uma estrutura, eu vou manter o obreiro, vou manter a obra lá. Ele olhou para mim e disse assim, deu risada e disse assim: pastor Dorival, esse negócio aí é contigo e Deus, não tem nada que ver comigo nem com dinheiro. Eu não quero nem o teu dinheiro, não quero nem tua ajuda, nem nada. Esse é um negócio entre você e Deus. Em 2016, nós nos encontramos num congresso e ele disse para mim assim: eu tenho uma curiosidade. Quanto tempo você ainda vai ficar longe da restauração? Essa é a minha curiosidade. Eu disse: mas por quê? Em 2005 foi a primeira vez que ele me disse que eu era um pastor da restauração perdido. Ele disse assim: eu tenho certeza, Deus falou para mim, eu tenho certeza. Eu disse: pastor, não tem sentido nenhum. Não tem necessidade nenhuma para mim. Não há nada que me faça ir para a restauração. Porque não tem necessidade de eu estar na restauração. Eu sou necessário onde estou. Em 2018 nós nos encontramos no grande templo. Tem um congresso muito grande lá, junta 20, 25, 30 mil jovens no carnaval. E nós estávamos lá, eu e ele. E ele me disse para mim assim: pastor Dorival, está chegando a hora. Deus vai te trazer para a restauração. Final de 2018, Deus falou comigo e disse para mim: chegou a hora, o homem te manda para o norte, mas você vai para o sul. Naquela semana, a mesa diretora me chamou e me disse assim: pastor Dorival, nós queremos que tu vá para a Espanha. Deus, o homem te manda para o norte. Nós queremos que tu vá trabalhar na Espanha, ou então construir uma obra em Portugal e supervisionar a obra na Espanha. E eu olhei para eles e disse: e se eu não for? Tem 3 campos, tu vai lá, visita e escolhe um deles, tu vai ser pastor presidente. A partir de fevereiro você vai assumir uma igreja. E os 3 campos eu conhecia. Eu disse: não, eu não vou escolher, nunca escolhi lugar para ir, eu quero o que Deus quer para mim. Era uma quinta-feira de manhã. Nós viajamos dali, eu e minha esposa, 500 quilômetros para uma cidade chamada Sinop. E na sexta nós estaríamos pregando no extremo norte do Mato Grosso, na divisa com o Pará. E na quinta-feira, lá em Sinop tem uma réplica do grande templo. O grande templo em Cuiabá mede 70 por 70. 100 por 100. E em Sinop 70 por 70. Imagina o tamanho do templo. E quando eu entro no templo, é muito grande. E eu entro com a minha esposa e o pastor presidente lá na entrada, e eu venho caminhando. Quando eu dobro os meus joelhos para orar, assim, que eu me levanto minha irmã do círculo de oração, tomada pelo poder de Deus. Ela disse para mim assim: o homem aponta para o norte, mas eu te dou ordem, volta para o sul. Volta para o sul. Naquele final de semana, eu e a minha esposa ouvimos Deus falar por 5 vezes: volta para o sul. E nós ficamos naquela, o que fazer? E nós dois combinamos, eu e ela combinamos os dois: se nós não vamos voltar para o Rio Grande do Sul,
congregar na nossa igreja que nós vivemos a vida inteira nela. Por que nós não íamos congregar? Porque nós sabíamos, nós estávamos muitos anos fora, que nós não nos sentiríamos bem. Já tínhamos saído em 2010 porque eu tive o sinal mais perfeito o dia que o pastor presidente da igreja que eu nasci e cresci, que todos os irmãos me conheciam, toda a igreja me conhecia. Eu fui na igreja e a minha mãe ali, minha irmã, meus cunhados, a minha professora da escola dominical quando eu era criança ali, o meu líder de jovem ali. E o pastor me disse para mim assim: pastor Dorival, enquanto eu for pastor aqui, o senhor não vai pregar aqui. Eu disse: por que, meu amado? E ele disse assim: porque eu não gosto do senhor, não gosto da sua forma de pregar, não gosto do seu fanatismo, não gosto da forma do senhor ser. A minha igreja que eu nasci e cresci. Aí os irmãos ficaram indignados, queriam fazer uma reunião de obreiro, porque não pode fazer isso. Eu disse: não, irmãos, fiquem tranquilos. Quando ele era presbítero, eu disciplinei ele porque ele traiu a esposa dele. É só por isso que ele me odeia. Mas ele, como castigo, ganhou um campo para ser presidente. Aquilo me fazia entender que se a igreja que eu nasci e cresci, a mensagem que eu pregava, a forma que a minha esposa vivia, se vestia, não era adequado para os sentimentos da igreja. Então fazer o que no Rio Grande do Sul? Vir fazer o que aqui na igreja? Eu nunca me vi fora da igreja que eu nasci e cresci. Eu nasci desde criança, servi a Deus na mesma igreja por 35 anos. Eu fui de criança da escola dominical a pastor presidente. E para quê? O que eu vou fazer? E eu nunca esqueço das palavras da minha esposa. Nós tínhamos um programa no rádio, diariamente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã. Ela trabalhava no estúdio, na parte operacional. Ela fazia tanto a parte sonoplástica quanto ela apresentava o programa. E eu fazia parte também de pregação, de meditação, os quadros que tinham ali no programa. E ela disse para mim assim: meu bem, por que você não liga para o pastor Humberto? Conversa com ele. Vocês são amigos, ele é de fora do ministério, não tem problema nenhum, porque vocês vão conversar coisas de Deus e ele não vai te dar nenhum conselho, nenhuma palavra, nem parecer fora da direção de Deus. Eu disse: não, esse é um assunto entre eu e você, o pastor não vai ter nada a ver com isso. Mas passou 2 semanas e meu coração afligido. Um dia de manhã eu estava no estúdio e Deus falava comigo, eu falando, e o celular assim, Deus falava comigo: liga para o Humberto, liga para o Humberto. E quando eu parei de falar, eu fiz assim para minha esposa: corta que eu vou ligar para o pastor Humberto. E ela fez para mim: ok. Eu estou dizendo isso para vocês porque, irmãos, parece que a mãe Lisandra é a que manda e governa na casa. Nós somos um. E as decisões são nossas, não é minha. Nós participamos junto da dor, dos momentos difíceis, dos momentos de alegria. E naquele momento eu liguei para o pastor Humberto, mas antes de ligar eu disse assim: se Deus quer alguma coisa comigo nessa conversa, Ele tem que me atender o telefone na primeira chamada. Quando o telefone fez pip, ele atendeu e disse assim: meu irmão, eu estava esperando essa ligação. Eu digo: mas como esperando, pastor? Ele disse: eu vou te contar por quê. E nós viemos parar em Santa Cruz do Sul. No dia 23 de fevereiro de 2019, nós estávamos sendo despedidos numa igreja com 3.000 pessoas na igreja. E no dia 30 de março de 2019, nós estávamos assumindo a igreja em Santa Cruz, tinha 9 pessoas na igreja. Teve gente que pegou o carro, viu as fotos, pegou o carro lá em Buenos Aires e andou 1.200 quilômetros na minha casa para saber o que tinha acontecido comigo, se eu estava disciplinado, se eu estava... o que eu fiz para merecer um castigo. Porque as pessoas não entendem, pastor, que servir a Deus não tem nada a ver com os parâmetros humanos, não tem nada a ver com os sentimentos humanos, não é um negócio, não é uma empresa. A prosperidade no reino de Deus é servir. E quando o pastor Emílio me mandou este tema aqui, eu fiquei impactado com uma coisa, porque eu olhei para a expressão de Maria: eis aqui a serva do Senhor. E é disso que eu quero falar, por isso eu fiz questão de introduzir, falando de uma experiência pessoal minha com a minha esposa, de nós sairmos, deixarmos de estar numa igreja, a igreja mais pequena que eu ia assumir tinha 1.800 membros.
Nós éramos superintendente da juventude e dos adolescentes, tinha 1.300 jovens e adolescentes. Nós gerenciávamos uma rádio, a rádio da igreja. Eu dava aula na faculdade da igreja, escrevia matérias, disciplinas para a faculdade. E deixamos tudo isso porque ser servo não tem dinheiro neste mundo que pague o privilégio de servir e ser escolhido pelo Senhor. Quando nós olhamos para a expressão desta jovem, essa menina não tinha mais do que 14 anos de idade. Parece que na nossa sociedade de hoje, ver e olhar para essa situação é uma questão bastante complexa. Mas se nós olharmos para aquele tempo, geralmente as meninas com 12, 13 anos, elas eram dadas em casamento. E essa moça estava com não mais do que 14 anos, e ela estava noiva de um senhor, de um homem ao qual ela estava prometida para casar-se. Mas a Bíblia nos diz que um determinado dia ela recebe uma visita inusitada. É uma visita que não é normal, não é corriqueira, não é sempre que a gente recebe. Mas ela recebe a visita deste ser celestial. E ele começa a entabular uma conversa com ela. E nesta conversa ele começa a dar algumas explicações um pouco ilógicas. Ele começa a entregar uma mensagem para ela. E é uma mensagem que não tem fundamento. É uma mensagem que para ela é uma mensagem fora de contexto. Ele diz para ela: olha, é o seguinte, você vai gerar um ser no teu ventre. E ela fica apavorada e diz: mas como? Se eu não posso, eu não sou casada, eu não tenho intimidade sexual com o meu noivo, e se eu tiver isso eu posso ser apedrejada e até morta. Eu não posso fazer isso. A cultura religiosa do contexto que ela está inserido não permitia que aquela menina ficasse grávida. Se aquela menina ficasse grávida, ela também perderia a vida, e então o ser não nasceria. Então olhe bem para o contexto do que nós estamos conversando. Mas quando ele vai dando os detalhes para ela, ele diz para ela: é o seguinte, Deus olhou para você, e Deus escolheu o teu ventre para gerar aquele que será chamado o Salvador do mundo. A Bíblia diz-nos que aquele ser celestial diz para ela: olha, é o seguinte, você vai gerar aquele que é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é a raiz, a geração de Jessé. Ele é aquele que foi prometido através de Isaías há cerca de 740 anos antes. Um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Meus amados irmãos, quando o anjo vai falando com Maria, vai expressando todo o projeto de Deus, todo o plano de Deus, começa a dissipar os medos, as preocupações, e de repente volta ao pavor. Imagina uma menina adolescente, 13, 14 anos de idade, tendo uma conversa com este ser celestial. Talvez, não diz a Bíblia, mas acredito eu que fosse a primeira vez na vida dela que ela tivesse um encontro com um anjo. E quem é que tem encontro com anjo toda hora aí? Quem é que conversa com anjo? Quem é que vê anjo? Quem é que ouve mensagem celestial na boca de anjo? Então não é uma coisa tão simples assim. A gente lê e acha que é uma coisa normal. Não é normal, irmãos. É tudo fora do normal, do comum. É uma coisa totalmente fora da lógica humana. E aquela moça está conversando com aquele ser celestial. E eu acredito que dentro dela começa a criar a mente dela, os pensamentos dela, os sentimentos, as emoções, começa tudo virar de cabeça para baixo. Ela fica ali com tantas perguntas e resposta natural e normal de uma adolescente. Imagine, irmãos, o momento, a crise, o pavor que dá nela, e ela começa a se desesperar, ela começa a se assustar, ela começa a olhar para aquilo e ela começa a dizer: mas é muita coisa para mim, é muita dificuldade, é muita promessa. Ela começa a olhar para aquilo, e então o anjo começa a acalmar ela, dizendo: olha só, precisa saber que a tua prima, que já é uma anciã, que já é estéril, é uma mulher que nunca pôde engravidar, e neste exato momento ela está grávida, porque para Deus não há coisa impossível. Quando o anjo
anjo menciona esta frase, muda tudo. Quando o anjo diz para ela: para Deus não há nada impossível. Então ela olha para ele e diz: eis aqui a serva do Senhor. Mas quando o israelita vai dizer assim: eis aqui a serva do Senhor, ou o servo do Senhor, eles sabiam muito bem o que estavam falando, porque a palavra servo ou serva vem do grego doulos. A palavra doulos no grego é transliterada para o nosso idioma como escravo. Mas este escravo aqui, não pense como nos dias modernos de hoje, um empregado, um funcionário que é cheio de tantas e tantos privilégios, e isso e mais aquilo, e ainda mais com o governo que nós temos, que mais pensa, meus amados irmãos, olha simplesmente para trazer as pessoas, porque não pense que o nosso governo pensa em ajudar as pessoas. Ele quer manter todo mundo preso nele, porque, por exemplo, quando se destrói a classe de empresário, a classe empresarial paga uma montanha, uma Babilônia de impostos, não é para ajudar os pobres, não é para ajudar a você, trabalhador, que trabalha o teu dia a dia. Quando eles pensam em acabar com as escalas de 6 por 1, 7 por 1, tudo isso não é pensando no trabalhador, isso é pensando em criar um sistema de escravidão para manter as pessoas totalmente dependentes deles, porque se os empresários quebrarem, se as empresas quebrarem, onde nós vamos trabalhar? Onde nós vamos ter o nosso salário? O que dignifica o homem não é ganhar cesta básica, o que dignifica uma pessoa não é ganhar vale gás, não é ganhar vale tênis, vale sapato, não. O que dignifica o homem, segundo a palavra de Deus, é comer do suor do seu rosto, é trabalhar, é poder chegar no final do dia e dizer assim: eu comprei esse pão porque trabalhei, eu comprei esse sapato porque trabalhei, eu estou vestido porque trabalhei. É isso que deixa a pessoa, pastor, não é orgulhoso, não é vaidoso, não, é simplesmente honrar um princípio da existência humana. Por causa do pecado de Adão e Eva, nós herdamos, entre outras coisas, o dever de trabalhar. Não está escrito na Bíblia em lugar nenhum que é para nós sentarmos e esperarmos que algum governo nos dê alguma coisa, que alguém nos ajude, que alguém nos dê uma ajudinha, nos dê uma ofertinha. Meu amado irmão, preste atenção numa coisa: infelizmente nos últimos anos, eu conheci a Venezuela antes de Hugo Chávez, antes de Maduro, de Nicolás Maduro. Eu conheci a Bolívia. A Bolívia nós tínhamos mais de 50 missionários. Eu conheço a Bolívia de ponta a ponta. Eu ia em cada lugar da Bolívia e conheci uma Bolívia antes de Evo Morales, e conheci uma Bolívia durante Evo Morales, depois de Evo Morales. Eu fui pastor e conheci a igreja nos lugares, os povos nos lugares aonde este povo entrou. Meu querido irmão, permita-me dizer, outro dia eu disse para alguém lá em Santa Cruz: se democracia fosse algo bom, não começava com demo, não tem como ser bom algo que começa com demo. Então permita-me te dizer uma coisa para você nesta noite: o que acontece é que o diabo quer que as pessoas dependam dele, dependam da sua mão, dependam de comer do pão dele, daquilo que ele dá na sua mesa. Mas em nome de Jesus Cristo, aprenda uma coisa: nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão sendo enganadas, achando que tem um monte de direitos, um monte disso, um monte daquilo, e todo mundo sabe de cor e salteado os seus direitos. Se alguém me gravar agora, me filmar neste momento e fazer recortes e colocar na internet, eu posso ser processado, eu posso ser perseguido, cancelado. Olha, podem fazer tanta coisa comigo, e é disso que as pessoas estão vivendo. Mas quando nós falamos de servo na Bíblia, quando nós falamos de doulos na Bíblia, não tem nada a ver com este sistema CLT, o sistema trabalhista, por exemplo, do Brasil.
Este servo aqui, o doulos era um escravo. A palavra escravo aqui, se fosse transliterada para o nosso idioma, aqui está como servo, mas servo era escravo naquela época. Mas o escravo de então era uma pessoa que não tinha direitos nenhum, ele só tinha deveres. O único direito que ele tinha era viver e trabalhar. Este era o direito, acordar e trabalhar 14, 16, 18 horas por dia. Essa escravidão era uma escravidão total. A única coisa que ele recebia era comida e um lugarzinho para dormir. Este escravo, meu amado irmão, ele não dispunha da sua vida, ele não dispunha de direito algum. E quando Paulo, lá na carta aos Romanos, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, ele está dizendo Paulo, doulos de Jesus Cristo. E a palavra doulos, que é a mesma palavra que Maria usa para o anjo, eis aqui a doulos do Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Quando Paulo, por exemplo, se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele cai prostrado por terra e ele solta um brado gritando e dizendo assim: quem és tu, Senhor? No grego ele está dizendo: quem é que vai ser o meu dono a partir de hoje? Quem é que vai ser o meu amo? Quem é que eu vou seguir, obedecer, trabalhar e doar-me por inteiro? Paulo já acerta o alvo por em cheio. Quando ele cai no chão, ele já toma Jesus como seu Senhor. Escute-me uma coisa, por favor. Existia a palavra doulos, a tradução para nós significa o seguinte: existia dois tipos de escravos: o escravo que era feito escravo, ou o escravo que se fazia escravo. Existia o escravo que era comprado, conquistado, transformado em escravo. A escravidão vai surgir a partir de uma situação, e preste atenção nisso aqui, como é interessante isto. Sabe como que surge a escravidão? A escravidão parte de um princípio, que no início as pessoas informando as suas tribos, isso são milhares e milhares de anos anterior à era patriarcal, as pessoas formavam o seu clã familiar, e de repente o clã familiar do pastor Ademir se tornava mais forte, mais poderoso do que o clã familiar do pastor Valdomiro. E então este clã familiar do pastor Ademir precisava de mais terra, de mais espaço, e então o que ele fazia? Ele conquistava a família do pastor Valdomiro. Só que o que ele fazia com isso? Ele extinguia todo mundo, ele matava todos os homens, às vezes deixava as moças para poder reproduzir e ter mais filhos rápido, para que o chefe do clã familiar tivesse mais poder. Então ele se cercava de muitas mulheres para ter muitos filhos, e isso fazia com que era extinguido um clã familiar e o outro se fortalecia, matava outro clã familiar aqui, outro clã familiar ali. Depois vai surgir as cidades fortificadas, que eram as grandes fortalezas, e naquelas cidades não tinha um chefe de família, não tinha um chefe de um clã de família, mas tinha um rei daquela cidade. Aquela cidade, quando conquistava, eles entravam lá e matavam todo mundo, e aquela cidade se tornava propriedade do fulano de tal. Alguém um dia olhou para isso e disse assim: não, por que a gente vai ficar matando? Nós precisamos construir estradas, nós precisamos construir cidades, nós precisamos fazer pontes. Vamos fazer o seguinte: em vez de matar as pessoas, exterminar as pessoas, exterminar as cidades, vamos levar como escravas. Aí entra o doulos: vamos levar estas pessoas para serem nossas escravas, e a partir daí nós vamos usar a mão de obra dessas pessoas, nós vamos utilizar a mão de obra deles. Por exemplo, no Egito, o povo de Israel ficou cerca de 300 anos construindo o país mais fortificado e maravilhoso, que era o Egito. Era então a grande potência mundial. O povo de Israel lá cerca se multiplicou, que chegou a quase 3 milhões e 200 mil pessoas lá no Egito. Eles se tornaram uma população mais poderosa do que os próprios egípcios. Mas o que acontece com tudo isso?
isso, vamos transportar-nos para o início do século da era cristã, e ali o grande poderio militar daquela época eram os romanos. Os romanos detinham o controle praticamente de todo o Ocidente, do Médio Oriente e até algumas partes do Oriente. Era a grande potência mundial, era o Império Romano. E lá no Médio Oriente, onde está acontecendo a conversa de Maria com aquele anjo, quem está mandando, quem está governando, quem está controlando é o Império Romano. Então a linguagem que Maria usa é uma linguagem muito comum, muito simples, muito sabida de todo mundo. Quando ela diz assim: eis aqui, escute bem, nenhuma pessoa, mais tarde Jesus vai explicar isso, ninguém pode ser servo de dois senhores ao mesmo tempo. Quando Maria, ela diz assim para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, este segredo, esse mistério é muito mais profundo do que tu possas imaginar, porque ela adquiriu para ela dois problemas. O primeiro problema que ela adquiriu foi religioso. O segundo problema que ela adquiriu para ela foi social e cívico. No problema religioso, se descobrem os sacerdotes que ela estava grávida sem ter marido, ela seria apedrejada e morta. Agora, no problema civil, o que aconteceria com ela? Se algum governante, tanto na época dela estava Pilatos e estava Herodes governando tanto a Galileia quanto a Judéia. Se um daqueles governadores, ou se um centurião de uma daquelas cidades descobrisse que ela se declarou que ela era serva de um outro senhor, que ela era doulos de outro senhor que não César, ela também seria morta. Então aquela declaração era muito profunda. Aquela declaração era uma prova da convicção do que aquela adolescente queria na vida dela. Ela fez uma escolha de vida ou morte, e ela decidiu o seguinte: eu prefiro morrer do que desobedecer à vontade de Deus. Eu vou comprar uma briga com os sacerdotes, eu vou comprar uma briga com o Império Romano, mas que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, quando ela usa essa expressão, eis aqui a serva do Senhor, ela está dizendo: a partir de hoje eu sou escrava do Senhor Jeová, eu sou escrava do Deus Todo-Poderoso de Israel. A partir de hoje minha vida não é mais minha, disponha a Ele e faça dela o que bem entender. Ser escravo, escute uma coisa: o doulos, ou a pessoa era feita ou se fazia escrava. Ela nasceu numa nação escravizada, mas agora ela decidiu por vontade própria se tornar escrava de Deus, ser escrava de Deus. E eu quero aqui chamar a tua atenção para algo importante. É óbvio que na nossa mentalidade ocidental, é óbvio que na nossa mentalidade de pessoas livres entre aspas, porque nós somos piores do que escravos. Nós não vamos a lugar nenhum sem pagar imposto, nós não ligamos essa lâmpada sem pagar imposto, nós não sentamos nessas cadeiras sem pagar imposto. Essa casa, ainda que é uma igreja, um centro religioso, mas o resto tudo é IPTU. O que é IPTU? É o Imposto Predial Territorial Urbano. Você paga para ter um terreno, você paga para ter uma casa em cima daquele terreno. Se você tiver terra lá nas tuas terras no interior, você vai pagar imposto também. Tudo que você tem não é teu, você usa, e você usa como usufruto. Você compra um carro, mas se você não pagar licenciamento, se você não pagar IPVA, vão te tomar o teu carro. Se você comprar em prestações e atrasar as prestações, vão levar embora o teu carro. Ou seja, a gente acha, mentem para nós que somos livres, mas na verdade nós também somos escravos de um sistema humano, um sistema de mundo corrompido, um mundo que está sendo preparado para o
o anticristo governar. E eu quero nesta noite te fazer um convite. Pelo amor de Deus, escute-me pelo menos uma vez, escute-me. Se você está aqui neste culto, você precisa fazer uma escolha. A quem você vai servir? Quem será o teu Senhor? De quem você será doulos? Faça essa escolha, escute-me por favor, porque se você não escolher como Maria escolheu ser serva do Senhor, ser servo do Senhor, você vai ser servo da tua carne, você vai ser servo deste mundo, de alguém você vai ser servo. Aquele dia que Eva comeu o fruto, que Adão comeu o fruto, o poder e a autoridade que Deus havia dado para eles, eles pegaram e entregaram para o diabo e transformaram toda a sua descendência em escravos. Nós nascemos escravos e nós vamos viver escravos e vamos morrer escravos. Só depois da morte, dependendo da escolha que fizermos, deixaremos a escravidão. Porque, pastor, ou eu me faço escravo de Deus, ou o diabo e o mundo me escravizam, a carne me domina e me controla. Mas eu quero te convidar nesta noite para você fazer uma escolha como Maria e dizer como ela: eis aqui, Senhor, a minha vida para te servir, a minha vida para te adorar, a minha vida para andar na tua presença. Eu acho muito lindo o que esta mulher diz. Ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Escute bem, nós todos, Deus tem um projeto conosco. Um dia desses, há uns 2 anos atrás, me procurou um irmão, um evangelista de outro ministério, e ele disse assim: pastor Dorival, eu lhe admiro há mais de 20 anos, eu acompanho o seu ministério, todas as suas pregações, eu tenho CDs na minha casa, eu tenho fitas cassete das suas pregações. Pastor, eu gosto muito de ouvir o senhor pregando, eu amo demais as suas mensagens. Eu disse: olha, eu tenho uma reunião com o pastor Humberto em Porto Alegre, e ele disse: eu quero conhecer o pastor Humberto, eu tenho um sonho de conhecer este pastor. Ele não mora aqui no Brasil, esse evangelista, e ele estava aqui no Brasil, e então ele me botou no seu carro, um carrão alugado, e ele disse: vamos lá, eu quero dar um abraço no pastor Humberto. E chegamos lá na sede, e o pastor Humberto, já perto de meio-dia, o pastor Humberto disse: Dorival, me espera uns minutinhos, vamos almoçar junto. Vamos. Daqui a pouco ele apareceu lá no estacionamento, e eu disse: pastor, aqui está um homem que queria muito lhe conhecer e lhe dar um abraço. Este homem mora fora do Brasil há mais de 20 anos e ele quer lhe dar um abraço. O pastor disse: vamos almoçar. Fomos almoçar no restaurante, almoçamos, ficamos lá até mais ou menos 3 horas da tarde conversando. Voltamos, paramos lá na sede internacional, descemos da caminhonete do pastor Humberto, ele emocionado, chorou, abraçou o pastor Humberto de novo. Entramos no carro dele e ele veio me trazer em Santa Cruz do Sul. No caminho, ele com os olhos cheios de lágrimas, ele disse: pastor Dorival, que igreja maravilhosa essa de vocês, andar com o senhor no carro, que privilégio, que maravilha, dá um abraço no pastor Humberto, pastor, almoçar com vocês, vocês não sabem o presente que vocês me deram. Escute o que eu vou te contar. E ele disse assim: pastor Dorival, como eu sonho em congregar com o senhor. Agora que eu descobri que no país que eu estou, o pastor Humberto tem obra, eu vou chegar lá, e eu vou congregar, eu vou procurar restauração, eu vou congregar lá, eu vou servir a Deus lá. E ele foi falando emocionado, e chorava, e dirigia, e conversava, e falava. De repente ele parou, fez assim, limpou os olhos, Deus. olhou para mim e disse assim: tem um problema que eu não parei para pensar. A minha esposa e as minhas filhas, elas não querem nem saber da Igreja Restauração. Agora, o que eu faço? Parou de chorar, olhou para mim e disse assim: pastor Dorival, o que eu faço? Se eu for para a Igreja Restauração, com essa doutrina, com tudo isso que vocês têm, que é maravilhoso, que eu amo, eu vou perder minha esposa e minhas filhas.
Eu olhei para ele e eu disse assim: é tão duro o que eu vou te dizer, mas infelizmente não é o teu problema, é o problema de muita gente. Nós vivemos em meio a uma geração que não quer servir a Deus, quer se servir de Deus. Porque existem pelo menos 3 atitudes para quem quer ser servo. É inegociável para você essas 3 atitudes se você quer ser servo. Eu disse para ele: meu querido, eu tenho certeza que você nunca vai congregar na restauração, porque você já tem um Senhor, a tua mulher e as tuas filhas. E eu sei que você não troca a tua mulher e as tuas filhas por nada. Ele olhou assim e disse assim: pastor, não esperava isso do senhor. Eu disse: meu irmão, alguém tem que te dizer a verdade. Ser homem de Deus é muito mais do que você. Presta atenção. Jesus disse assim: quem não deixar pai e mãe, irmão ou irmã, que não for capaz de deixar esposa ou filhos por amor de mim, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo: não me merece, nem chegue perto de mim. Eu disse para ele: este é o problema da geração de que eu vou dizer uma coisa, irmão. Eu não sei se eu não estou pecando com o que eu vou dizer. Se eu tiver, Deus sabe e conhece o meu coração. Mas não existe nada pior nos nossos dias do que ser pastor. Porque eu venho de uma geração de crentes da igreja que ser pastor era a coisa mais linda e maravilhosa. Porque o pastor ensinava na igreja e o crente mais humilde e simples lá no fundo dizia: glória a Deus, é isso aí mesmo, pastor. Prega a verdade, fala a verdade. Eu venho de um tempo de crente em que não precisava se pregar sobre cabelo, sobre roupa, sobre nada na igreja. As pessoas vinham do mundo e já diziam assim: virou crente, se trocou de religião, já tem que trocar de cor de penteado, tem que trocar de roupa, tem que trocar disso, tem que jogar fora isso. Eu nunca esqueço da cena na minha casa. O meu pai se converteu e lá no fundo da casa ele fez um entulho de bermudas, de camisetas, de não sei o que, de calças da minha mãe, de um monte de coisa, e tacou fogo lá. Se não serve para nós, não serve para ninguém. Não vem para dar essa roupa para ninguém. Crente analfabeto, não lia nem a Bíblia, mas uma semana depois de estar na igreja, já sabia o que podia, o que podia, o que não podia, o que era e o que não era na igreja. O Ministério Restauração, a sua liderança gasta noite, dia, semana, jejuando, orando, buscando a revelação, buscando a visão, buscando o mistério, buscando o que é para ensinar na igreja. Que passam-se diretrizes e nós lutamos e batalhamos e ensinamos, e ensinamos, e ensinamos. Os irmãos lá na igreja que eu sou pastor, eles dizem: pastor, essa semana me chamaram: pastor, nós estamos precisando da vigília da Bíblia. E já faz uns 6 meses que não tem vigília da Bíblia. Eu disse: faça uma, eu não estou com tempo. Não, pastor, é o senhor que tem que estar. Acha um dia na agenda aí: pastor, nós queremos a vigília da Bíblia. Eu me sento na frente do púlpito, pego umas 6, 7, 8 Bíblias de traduções diferentes, coloco ali, meu notebook, meu tablet. Tiramos 2 horas de oração das 10 à meia-noite e da meia-noite às 6 da manhã. Todos os crentes têm direito de perguntar o que eles não entendem na Bíblia. Oh, glória a Deus! E a gente entra em assuntos tão... Tem criança que faz perguntas impactantes da Bíblia. Mas nós vivemos em meio a uma geração em que você gasta horas ensinando, pregando, ele sai ali na rua. Oh, geração de que vive à beira do caminho. A semente cai, o passarinho come antes que toque na terra, parece. Aleluia. Oh, geração semeada em cima de pedras, que não cria raízes. Qualquer sol, qualquer luta, qualquer problema, se desvia, troca de igreja, vai embora, se entristece, se magoa. Sabe por quê? Porque a gente vem para a igreja
nós estamos sendo ensinados no rádio, na televisão, no celular, nós estamos sendo ensinados na rua, nas igrejas. Venha para a igreja, venha aqui no meu culto, porque hoje Deus vai te dar, hoje Deus vai te curar, hoje Deus vai te salvar, hoje Deus vai te abençoar, hoje Deus vai fazer. E as pessoas vêm para a igreja com um olho deste tamanho, uns para receber e outros para ver o que vai acontecer. Ninguém mais está interessado em vir para a igreja para saber o que Deus quer com ela. Ele sabe o que Ele quer de Deus. As pessoas vêm para a igreja já com uma listinha de compras. Se Deus fizer isso, se Deus fizer isso, se Deus falar isso, se Deus isso, se Deus aquilo, então o pregador é de Deus, essa igreja é de Deus. Mas eu queria ver aqui uma fila de pessoas neste corredor dizendo: eis aqui, Senhor, eis aqui o teu servo. Mas por que é difícil dizer que é servo? Porque quando você declara com a sua boca: eis aqui o servo, eis aqui o dou-luz, você está dizendo, número 1, já não sou mais eu que vivo. Você vai ter que renunciar a você mesmo. Você vai ter que abrir mão do teu orgulho, do teu ego, da tua vaidade. Eu nunca esqueço da palavra que o pastor Humberto me disse para mim na primeira conversa, naquela que eu pronunciei para vocês no telefone. E depois de uma longa conversa ele disse assim, eu disse para ele: pastor Humberto, tem um problema. Se Deus não falou comigo, mas se Deus confirmar e Deus me mandar ir para congregar no Ministério de Restauração, eu não quero congregar no Rio Grande do Sul. Por 2 motivos simples. Primeiro, que eu conheço o Rio Grande do Sul de ponta a ponta, todos os pastores da minha instituição. Segundo motivo, porque eu não quero morar mais no Rio Grande do Sul. Então, assim, no máximo que eu quero chegar é em Santa Catarina. E ele no telefone, ele respirou e disse assim: meu irmão, então me desculpa, meu irmão, vou orar mais, porque o senhor não está querendo servir a Deus. O senhor está vindo para cá não é para servir o Senhor, tu está vindo para cá para encontrar um lugar que você se agrade. Ele disse assim: meu irmão, nós somos amigos, eu posso te dizer. Ô pastor Dorival, obreiro assim Deus não precisa, está cheio por aí. Obreiro que quer escolher lugar, crente que quer escolher cargo, posição, que quer escolher culto, que quer escolher momento, está cheio por aí de gente. Agora eu ajudo, agora eu não ajudo, agora com o pastor Emílio eu acho que eu ajudo. Não ajudo, eu já não gostava dele antes, agora voltou o Emílio como Leão Bicaco, pelo amor de Deus. Escute uma coisa em nome de Jesus. O Senhor Jesus disse assim: quem quiser me seguir, é uma escolha sua, é você que decide. Negue-se a si mesmo. Quando você aprender a dizer não para você, você vai estar onde o teu Senhor quiser. Você vai cantar onde Ele quer que cante. Você vai pregar onde quer que Ele disser para pregar. Há 3 anos atrás eu estava em cima de uma cama. Os médicos me disseram para mim: pastor Dorival, o senhor precisa se retirar do ministério, do serviço, da obra, do trabalho, de tudo. Pelo menos uns 3 meses se desconecta. O senhor está muito doente. Precisa fazer um tratamento bastante agressivo. E esta enfermidade, se ela não retroceder em 6 meses, possivelmente ela não vai ter cura. Inicialmente o tratamento, eu tomava 23 comprimidos diários. Passei a fazer uma terapia, que a primeira sessão de terapia eram 5 sessões. Eram 6 sessões de 5 minutos com intervalos de 2 minutos. Ou seja, eu fazia 5 minutos, ficava 2 minutos descansando, mais 5 minutos.
A primeira sessão de terapia que eu fiz às 2 horas da tarde, era 5 horas da manhã. Eu não tinha dormido, eu não sabia se eu sentava, se eu caminhava, se eu chorava, se eu andava, de um lado para o outro. Eu chamei o meu supervisor, conversei com ele conversou com o meu diretor eclesiástico, que passou para o meu presidente. Em meia hora eles estavam comigo no telefone. Fizemos uma reunião e eu disse: olha, eu estou entregando a igreja, eu não posso prejudicar o ministério, eu não posso prejudicar a igreja, eu estou nesta situação, meu corpo está assim, eu tenho uma ordem médica. O pastor Humberto disse assim: Dorival, nós vamos orar e Deus vai dizer o que fazer. Ele disse: não vamos dizer nada, vamos orar. No outro dia, 24 horas, um pouco mais depois, ele me liga e na linha está ele e o pastor Silvio. O pastor Silvio é o diretor eclesiástico do Rio Grande do Sul e ele é o presidente do ministério. E então fomos conversando e ele disse: Deus falou comigo que isso é um ataque demoníaco contra a tua vida. O diabo não quer que você esteja no Ministério de Restauração e por isso ele te ataca de todas as maneiras. Mas eu vou te dar uma palavra de Deus: você só vai sair da frente da igreja morto. Deus não quer que tu entregue a igreja doente, nem que a mesa diretora tem que toda semana um diretor lá na igreja dirigir os cultos, pregar os cultos, apoiar a igreja. Mas enquanto Deus não te tirar da frente da igreja, você não sai. Oh, glória! Escute o que eu vou te contar. Passaram-se 30 dias, o meu supervisor vindo toda semana fazer um culto de ensino. Quando eu tomava aqueles remédios, irmãos, eu ficava estático na cama. Eu não conseguia caminhar, não conseguia ir ao banheiro, e aquilo me debilitava tanto. Mas passaram-se 4 para 5 semanas, o meu supervisor vinha lá de Guaíba, um senhor já de mais de 60 anos, dirigindo de noite, voltando para casa, chegando em casa meia-noite, 1, 2 da manhã, e um culto de ensino. Quando o culto terminou, enquanto o culto transcorria, eu estava chorando sozinho no quarto da minha casa. Eu estava deitado de costas na cama e eu disse: Deus, eu não sei se eu estou errado ou se eu estou certo, mas quando eu era criança, Senhor, eu tinha 6 para 7 anos de idade, tu entraste na minha casa, na minha vida. Eu entreguei minha vida para ti. Aleluia. A coisa que eu mais amo na minha vida é te servir. Aleluia. Andar na tua presença, o prazer de estar na tua presença. Aleluia. Senhor, com 20 anos de idade eu fui separado para o ministério. E durante todos esses anos, com erros, com defeitos, com falha, caindo e levantando, mas nunca deixei de ir onde tu me mandaste. Eu estou em Santa Cruz porque tu me mandaste. Eu estou no Ministério da Restauração porque tu me mandaste. Eu estou aqui porque eu estou decidido seguir e te obedecer. Eu não sei se eu estou certo, Senhor. Não me sinto no direito. Não me sinto em condições de exigir nada. Eu não tenho coragem de te pedir para me curar, Senhor. Mas eu tenho coragem de te pedir uma coisa. Me dá força para sair de cima desta cama. E eu te prometo, Senhor, se tu só me deres força, onde tu me mandares ir, eu irei, Senhor. Eu vou fazer a tua vontade. Terminou o culto, mais ou menos, eu sou meia hora. Liguei para o meu pastor supervisor e disse: pastor, não precisa mais vir a Santa Cruz. Quando o senhor quiser vir me visitar, quiser vir à igreja, o senhor é bem-vindo, meu supervisor. Mas não precisa mais. O compromisso de toda semana estar aqui, porque eu vou estar sábado no culto dando glória a Deus. Ele disse assim: que bom, Dorival, Jesus te curou. Eu disse: não sei. Não sei se ele me curou, mas sábado eu vou estar na igreja em nome de Jesus. Passado uma semana, o pastor Emerson, da cidade de Tubarão, da minha casa a Tubarão, dá 400 e poucos quilômetros, me ligou e me disse: pastor Dorival, o pastor Paulo Roberto estava convidado para pregar aqui, ele ficou doente, não pode vir, e eu fui autorizado a chamar o senhor para vir pregar aqui.
Eu sei que falta 2 dias, pastor Dorival, mas nós precisamos, a igreja, o ministério, o supervisor, todos pedem que o senhor venha pregar aqui. Eu estava caminhando de arrasto. Eu disse, pastor, aí estarei em nome de Jesus, sábado. Sábado de manhã eu levantei bem cedo, disse para minha esposa assim, você vai comigo? Ela disse, vou. Pegamos o carro, viajamos o dia inteiro, cheguei 5 horas da tarde, tomei um banho, descansei uns minutos no hotel e fui para o culto pregar. Domingo, durante o dia, descansei, tomando aquela montanha de remédio. À noite, preguei. Depois do culto, viajamos, chegamos em casa às 4 da manhã, porque a minha esposa tinha que trabalhar às 7 da manhã. A partir dali, Deus fez uma prova comigo para ver se a minha palavra estava de pé. Pastor, eu chego a receber de 4 a 5 convites por fim de semana para pregar. Como é que eu vou pastorear a igreja e pregar todos os dias? Já deu reunião com o supervisor, já deu reunião com o diretor, já deu reunião com o presidente. Porque aqui estão 2 pastores de área, sabe que nós não podemos sair da área todos os fins de semana. Nós acordamos, está assinado um documento por nós que nós só podemos sair um domingo por mês. Eu disse, bom, vocês decidam, eu sou servo de vocês também. Mas olha, cuidado que o Senhor de vocês é meu Senhor também. Amém. Então eles disseram, vamos fazer o seguinte, você vai administrar a tua agenda. Passou 6 meses e um obreiro lá em Santa Cruz, eu estou viajando, ele me liga e me diz assim, eu estou muito triste com o Senhor. Eu disse, por que você está triste, meu irmão? E aí ele disse assim, eu estou triste porque o Senhor está abençoando todo o Ministério de Restauração, mas aqui o Senhor só está na quarta-feira. Eu disse para ele, em alguma quarta-feira eu voltei. Ele disse, não, toda quarta o Senhor está. Eu disse, eu também acabei de ficar triste contigo, porque tu se revelou um crente egoísta. Você só pensa em você. Você só quer para ti. Agora tu pensar em jejumar e orar para Deus te usar no domingo de noite quando o pastor não está. Você pensar em jejuar e orar para Deus levantar alguém cheio do poder de Deus no sábado de noite que o pastor não está. Você já fez isso? Você já orou por isso? Meu amado irmão, por amor de Deus, eu te peço. Você quer um ídolo para você dizer, o meu pastor está na igreja todos os cultos dando glória a Deus, e quando ele está na igreja o culto é diferente. Irmão, isso não é, nunca foi e não será de Deus. Você não está aqui para adorar o pastor, você não está aqui para aplaudir o pastor, você está aqui para glorificar ao Senhor, para adorar a Deus. Glória a Deus. E a partir daí, faz 3 anos que eu prego quase todos os dias. Reduziu para 17, reduziu para 13, para 15, para 9, terminou as terapias e agora eu estou tomando 2 comprimidos por dia. Glória a Deus. Jesus não me curou, mas não precisa, eu estou dando glória a Deus. Esses dias atrás tive uma crise bem forte, estava no Márcia Gubiani lá, ela é nossa nutricionista da escola. E ela se apavorou, deu uma crise, a minha pressão aumentou, foi a 22/12. E ela disse, meu Deus, pastor, e ela fez juntou lá e fez uma oração. E ela disse, Deus me livre, o senhor não pode morrer, porque Deus o livre, porque o ministério. E aí já chamou o pastor Humberto, porque o pastor Dorival, o pastor Humberto me chamou de ficar tranquilo, pastor. Ninguém vai antes. Se eu tiver que pregar de joelho na igreja, eu vou pregar. Eu tenho um acordo com Deus, Ele vai me dar força para estar em pé, glorificando o nome dEle, porque quem serve não escolhe quando nem como servir. Quando eu disse eu vou te servir, a primeira coisa que eu tenho que pensar, eu preciso dizer não para mim. Eu preciso dizer não para mim. Quando eu peguei a escala que o pastor Ademir me mandou, eu falei e comecei a rir. Mostrei para minha esposa e disse, olha aqui, eu vou descansar esse final de semana em Santo Augusto. Porque para mim, escute o que eu vou te dizer, para mim isso aqui é terapia. Estar aqui, pastor, me realiza, porque é o momento mais sublime que um ser humano pode ter, servir a igreja do seu Senhor. Eu não prego para ter fama,
para ter nome, para me aplaudir, para me reconhecer. Eu estou aqui pregando, não é para você gostar da mensagem, não é para você pular, saltar. Não, eu estou pregando para você entender o projeto de Deus na tua vida. Projeto de Deus na tua vida. Ser um servo. Agora escute bem, Deus ele só aceita servo voluntário. O diabo e a carne e o mundo não. Eles adoram se mostrar sua força quando eles pegam, agarram, dominam, controlam e fazem escravo. Mas em nome de Jesus, nesta noite, faça uma escolha: serei servo do Senhor, serei dono do Senhor, onde Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Pare de escolher lugar para ser feliz. Pare de escolher lugar para você se sentir bem. Igreja não é lugar para se sentir bem. Igreja é para você adorar a Deus, servir a Deus e guerrear com o inferno, com a carne e com os demônios e se preparar para adorar o céu. Você é crente para servir a Deus. Você não é crente para se alegrar. A alegria tua não está nas coisas daqui. A alegria tua está no teu nome, está escrito no livro da vida. A presença de Deus na tua vida. Escute uma coisa: com dor ou sem dor, com tristeza ou sem tristeza, com guerra ou sem guerra, escolha servir ao Senhor. Aleluia. Servir ao Senhor. Aleluia. Servir. Feche os teus olhos por um momento, por favor. Talvez você vai começar a descobrir porquê de tanta luta, de tanto problema, de tanta dificuldade, de tanta barreira na tua vida. Porque você quer satisfazer os teus desejos, você quer alegrar a tua carne, você quer que te bajulem, te adulem, você quer que a tua carne seja adulada, bajulada, você quer ser servido. Você vem para a igreja porque você quer teu milagre, porque você quer tua bênção, porque você quer que te dê, que te entregue, te repartam. Mas nesta noite, vamos aprender com esta jovenzinha adolescente. Vamos aprender com ela, vamos aprender com ela. Eu prefiro morrer do que viver sem a presença de Deus. Eu prefiro morrer do que deixar de ser servo de Deus. Eu prefiro perder a minha vida do que viver a mediocremente. Aleluia! Glória a Deus. Quando diante dos argumentos de Maria, explicando a situação, o anjo disse: mas para Deus não tem nada impossível. Então aquela menina tem a capacidade intelectual de avaliar o quadro que ela está inserido, e ela decide por vontade própria. Ela diz assim: eu prefiro correr o risco de morrer do que estar longe da vontade de Deus. Eu vou ser uma serva de Deus, eu vou ser uma serva de Deus, eu vou ser uma serva de Deus. Porque que adianta viver se não é para servir ao meu Senhor? Que adianta viver, meu irmão? Os crentes mais infelizes e desgraçados no meio da igreja são aqueles que acham que a igreja é lugar para se servir, que acham que a igreja é lugar para você. Eu vou lá porque eu vou ser curado, porque eu vou lá porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Crente exigente que vem para a igreja para tirar alguma coisa, receber alguma coisa. Deus não está procurando crentes desta maneira, desta estirpe, desta qualidade. Deus está buscando aqueles que venham para a igreja dizer: eu serei um dono de Deus. A partir de hoje, se Deus me abençoar, eu vou dar glória, eu vou servi-lo. Mas se Deus não me der nada, eu vou
precisa colocar isso na sua mente. A partir de hoje, saia daqui com uma convicção. Até hoje eu me enganei, eu achei que eu era crente, eu achei que eu servia a Deus, mas na verdade eu estava na igreja explorando a minha fé, eu estava querendo tirar lucro da minha fé, eu queria tirar proveito da minha crença, mas nesta noite Deus falou cara a cara comigo, Deus me mostrou uma coisa profunda, eu preciso mais do que isto. No final do ano 2006, novembro de 2006, eu estava pregando num congresso no estado de São Paulo. E o pastor da igreja, uma multidão de pessoas, milhares e milhares de pessoas. O pastor da igreja disse assim: ô Gaúcho, tira uma oferta para a tua obra missionária lá, para a construção da tua igreja. Talvez você aqui, essa igreja muito abençoada e abençoadora, talvez com uma oferta você construa a tua igreja. Quando ele falou assim, o Espírito de Deus veio sobre mim e disse: eu não te trouxe aqui nesse estado para pedir dinheiro. Você vai pregar a mensagem que eu te mandei pregar para esta multidão. E você vai dar a maior oferta para a construção da igreja. Eu nunca esqueço que eu ali sentado do lado do pastor, eu disse: Deus, eu sei, eu conheço a tua voz. Deus, eu não tenho dinheiro, eu sou um missionário que ganha um salário mínimo. A riqueza que eu tenho é uma esposa e ela está grávida. E é um carro velho que vale 4.500, 5.000 reais. Deus falou comigo, Ademir, e disse assim: dá aquele carro dá para construir o alicerce da igreja. Como aquele carro que você vai doar, eu vou multiplicar na tua casa e na igreja. Eu preguei durante 1h30. Terminei de pregar, o pastor me levou para uma pizzaria, ele, o vice-presidente, o tesoureiro. O nome do evento se chamava a Bala Santa Bárbara do Oeste. Naquela época estavam surgindo alguns pregadores que estavam indo em Camboriú. E lá estava o Jean Porto, lá estava o Benhur Lopes, e lá estava o Paulo alguma coisa. Mas um rapaz chamado Ídolo de Campinas, que depois veio pregar em Camboriú, e um rapaz que hoje está pregando muito por aí, chamado Ângelo Galvão, que era só um gurizão. Nós estávamos jantando, eram 10 dias de abala a cidade de Santa Bárbara do Oeste. E lá na janta, naquela pizzaria, o pastor olhou para mim e disse: ô Gaúcho, agora eu me toquei que você não pediu oferta, Gaúcho. Você está doido? Por que você não pediu oferta? Aí eu disse para ele que Deus falou isso. Escute. Eu disse: até me dá licença, pastor, porque eu me lembrei uma coisa. Eu sou casado em comunhão de bens com a minha esposa e eu tenho que contar para ela isso. Peguei o meu telefone e liguei para ela e disse para ela: meu bem, Deus acabou de falar comigo no culto e Ele disse que é para nós dar o nosso carro para a construção da igreja que nós estamos. Temos o terreno, mas não temos como construir a igreja. Ela estava grávida da nossa primeira filha e ela disse no telefone: meu bem, se Deus mandou o carro, já é de Deus. A partir de amanhã eu já não entro mais no carro. Eu andei de bicicleta, de a pé, de carona, de carro, andei contigo até de cavalo. Eu não tenho problema nenhum de voltar a pisar no barro, pisar onde tiver. E eu disse: mas meu bem, nós temos todo o teu processo de pré-natal, é 60 quilômetros para ir lá na clínica para você fazer o pré-natal. Ela disse: nós vamos de ônibus, nós vamos de carona, mas o carro é de Deus. Aleluia! O pastor estava sentado na minha frente, ele disse: meu Deus, que mulher crente é essa? Misericórdia. Ele disse: pastor Dorival, eu tive uma ideia.
Ele olhou assim e disse: está vendo toda essa esquina aqui, pastor? Metade de uma quadra do centro da cidade de Santa Bárbara. Faz 10 anos que eu rodeio essa quadra orando e dizendo para eles não venderem, porque eu quero construir um centro de eventos aqui. Mas nós não temos dinheiro suficiente. Mas essa Cherokee que você veio 0 quilômetro de carona comigo, eles me deram de aniversário, ela é 0 quilômetro mês passado. Ele olhou para o tesoureiro e o vice-presidente e disse: aqui está a chave, eu nem vou voltar para casa. Esta caminhonete está ofertada para comprar o terreno. Nós vamos comprar esse terreno. Primeiro, o efeito de quem serve a Deus. Cada um serve com o que tem. Eu tinha só um carrinho de 4.500, ele tinha um de 120 mil. Aleluia. Escute. O dia que eu fui entregar o meu carro, me ligou um irmão e disse assim: pastor, o senhor não pode ficar de a pé. Vem aqui na minha revenda, escolhe um carro. Eu disse: escolhe pagar com o quê? Ele disse: não, escolhe um carro que o senhor gosta. E eu tinha um carro que eu gostava muito, o Santana 2000 GL. Aquilo era carro de doutor. Na meu conceito era o carro. Eu disse: se tiver um Santana GL 2000, é esse o carro. Cheguei lá, estava ele dizendo: sou eu. Eu falei para ele: quanto é esse carro? Quando ele falou o preço, 15.500, eu olhei e digo assim: isso aí não é para mim nem isso aí. Ele disse: está aqui a chave. Gostou dele? Dá uma voltinha. Dei uma voltinha, voltei. Ele disse: gostou, pastor? Gostei. Mas pena que ainda não está na minha alçada. Ele disse: não, o carro é seu. Escute o que eu vou te contar. Entre o ano 2006, final de 2006, e 2024, 10 de abril de 2024, eu ganhei 13 carros e 2 motos. Eu nunca mais comprei carro. O primeiro carro que eu acabei de comprar foi esse aqui. Eu estou. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus só quer alguém que esteja disposto a dizer não para si e sim para Deus. Você quer saber como isso é tão terrível? Em 2016, um pastor de Cuiabá viajou de Cuiabá a Buenos Aires, 3.000 quilômetros. Ele ficou uma semana na minha casa, ele é coronel da polícia. E ele disse: pastor Dorival, Deus me mandou vir aqui te abençoar. Mas eu fiquei uma semana na tua casa e tu não tem falta de nada. Eu não sei o que te dar, o que fazer por ti, mas Deus mandou te abençoar. Me diga o que tu precisa. Eu disse: graças a Deus, nada. Aí nós íamos no centro de Buenos Aires, ele tinha uma S10 automática. E eu estou andando com a S10 automática, e ele disse: meu Deus, aqui para muito. E eu andava de bengala. Vocês lembram quando eu cheguei no ministério que eu andava de bengala? E eu andava de bengala. Lá, os médicos já fazia 2 anos que tinham me proibido de dirigir carro com embreagem, porque eu tinha quebrado a perna em 4 lugares. E lá em Buenos Aires você anda e acelera e desacelera, a embreagem estava destruindo a minha perna. Eles disseram que era para durar até os 55 anos, para você ir para uma cadeira de roda, você vai com 45. Mas os carros em Buenos Aires automáticos são quase o dobro dos outros, porque quase não tem. E então eu disse para ele assim: só tem uma coisa que eu preciso e não posso, é comprar um carro automático, porque é muito caro em Buenos Aires. Ele olhou para a esposa, começou a chorar e falar em línguas. Ele disse assim: pastor Dorival, eu comprei uma caminhonete e dei de presente o ano passado para minha esposa em Cuiabá. Meu Deus. A caminhonete está na garagem 1 ano, porque ela não gosta de carro automático. Aleluia. Ela prefere um golzinho, bolinha, que ela diz que estaciona em qualquer lugar e é de marcha. Aquele carrinho dela, é aquela caminhonete, de vez em quando eu pego, dou uma voltinha, devolvo, boto na garagem, só para não enferrujar. Mas está 1 ano guardado. Ele olhou para ela e disse: meu bem, você está de acordo que nós doemos essa caminhonete para o pastor Dorival?
Ela disse, já não é mais minha, pode já passar. Aleluia. Ele disse, pastor, compra uma passagem em abril para a convenção, vai para ir, só de ida com a irmã Elisandra e volta na caminhonete, ela é tua. Me deu um papel passado na mão. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Deus só quer ouvir o teu sim para Ele. Deus só quer ouvir você dizer como Maria, eis aqui a tua escrava, a tua serva. A palavra transliteração para o nosso idioma servo é só para ficar mais bonitinho o nome, mas o dolo é escravidão. Mas por que as pessoas não querem, pastor? As pessoas não querem porque quando falamos nisso a gente renuncia a nossa própria vida, o nosso próprio ego. Um ano depois, 2008, eu era pastor presidente de um campo com 26 igrejas. E Deus disse assim, deixa tudo e vai para Buenos Aires. Deus me deu uma visão literal. Eu fui em corpo físico ou espiritual, não sei. Eu me vi lá numa esquina de uma avenida. Eu vi um semáforo, eu subi e vi a bandeira da Argentina tremulando. E eu vi um terreno baldio na minha frente. E Deus disse, ali tu vai construir uma casa para mim. Irmãos, era um lugar nobre, um lugar caríssimo. Quando eu contei a visão, as pessoas começaram a rir. É um lugar comercial. Começamos no dia 15 de agosto de 2009, uma igreja do zero, eu e a irmã Elisandra e a minha filha mais velha com 2 aninhos. Em 8 anos e 3 meses, Deus nos deu um patrimônio de 5,5 milhões de dólares, uma igreja de 4 pisos naquele lugar, uma estrutura impressionante, com igrejas em outras províncias da Argentina, em 8 anos e 3 meses. A convenção nos convidou, nós voltamos para o Mato Grosso, chegamos no Mato Grosso, 8 anos, 1 ano e 5 meses depois, Deus disse, vai para Santa Cruz. Tinha 9 pessoas lá. A vila, o lugar mais pobre e miserável de Santa Cruz. Simplesmente, pastor, porque um dia eu disse, eis aqui teu servo. Eu não te sirvo. Fecha os olhos, inclina a tua cabeça. Deus me trouxe aqui para falar contigo. Deus te trouxe aqui para falar contigo. Deus está querendo mudar a tua história. Deus está querendo transformar. Para de bater cabeça, para de correr para um lado ou para o outro, para de buscar um lugar melhor, apropriado, um lugar mais lindo. Simplesmente para! Faz como a Maria fez. Faz como a Maria fez. Tome a decisão nesta noite. Faça a tua própria escolha. Diga nesta noite, eis aqui o teu escravo. Eis aqui a tua escrava. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu dono, Tu és o que vai me governar, me dirigir, me guiar. Tu vais me levar por onde queira, de onde queira. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu sou tua serva. Diga para Ele nesta noite, Deus está procurando alguém aqui neste lugar. Por 9 anos condenado pelos médicos a ir para uma cadeira de roda, andando de bengala. Mais de 1 ano andando de muleta. Perna quebrada em 4 lugares. Toda a estrutura óssea reformada com próteses. Mas no mês de novembro de 2019, no primeiro retiro que eu tive junto com os líderes da restauração, no primeiro dia, Deus disse, eu vou te dar um sinal, porque tu me obedeceu, porque tu ouviu a minha voz. Eu vou contrariar a medicina, eu vou deixar as próteses ali, vou deixar os parafusos ali, mas eu vou te curar. Tu nunca mais vai usar bengala, nem vai andar de muleta, e muito menos vai andar de cadeira de roda. Fazem 7 anos, vão fazer em novembro, não tenho dores, não incha minha perna, eu ando tranquilamente, ninguém nem imagina que eu tenho
tem uma perna toda deformada. O pastor Restante disse um dia para mim, e correndo, nós lá na escola de obreiro, eu correndo, eles não dá para crer. Eu disse, creia, porque Deus é Deus de milagre. Quem decide ser servo, Deus cuida dele. Escute uma coisa, se você decidir ser servo de Deus, ser um escravo de Deus, um dono de Deus, sabe o que vai acontecer contigo? Deus nunca vai te abandonar. Maria poderia morrer na mão do sacerdote, poderia, mas não morreu. Maria poderia morrer nas mãos do governador, poderia, mas não morreu. Sabe por quê? Maria poderia ser abandonada por José, não foi. Ele até pensou em deixá-la, mas Deus disse, quem me serve não fica sozinho, quem me serve não é abandonado, quem me serve é cuidado por mim. Feche os olhos e oramos. Deus de mistério, obrigado. Deus de mistério, Deus de mistério. Esta palavra não veio do meu coração, da minha mente. Esta palavra veio do coração de Deus para alguém aqui. Eu preciso fazer um convite para alguém que Deus está chamando hoje para ser servo. Deus está buscando no meio desta igreja donos. Quem poderá dizer, eis aqui o dono de Deus, eis aqui, Senhor, sou eu. Foi comigo que tu falaste, Deus. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, Senhor. Faça-se comigo o que a tua palavra tem dito acerca de mim. Deus está te chamando. Não resista à voz de Deus, não resista à vontade de Deus para a tua vida. Se você quiser sair do teu lugar em sinal de obediência e submissão à vontade de Deus e vir à frente desse altar, dizer, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Se você quer reconciliar com teu Deus, se você quer aceitar Jesus como Salvador, se você quer fazer um propósito com Deus esta noite, se você puder, pegue na mão da pessoa que está ao teu lado. Há uma presença do céu que começa a trabalhar no nosso meio, e algumas pessoas estão sendo selecionadas, escolhidas, apontadas. Até hoje você tem vivido uma crença errônea. Até hoje você tem vivido uma carreira de fé errônea. Você tem acreditado que ser crente é para tirar algum proveito. Ser crente é para ter alguma coisa à disposição. Ser crente é para você usar, é usufruto das coisas de Deus. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, você não é crente para ter, para ganhar, para isso, para aquilo. Você é crente para dar. Você é crente para servir. Você é crente para repartir. Você é crente para glorificar a Deus na terra, revelar Cristo ao mundo. O Espírito de Deus está aqui nesta noite apontando para você que está desistindo, para você que está desanimado, para você que não quer mais saber de fazer nada para Deus, quer desistir de ser obreira da obra do Senhor. Mas nesta noite, assim te diz o Senhor dos Exércitos, busco no meio de vós servos e servas. Onde estão eles? Quem são eles? Quem dirá, eis-me aqui, Senhor? Cumpra-se em mim a tua palavra, cumpra-se em mim a tua palavra.